E aí, pessoal, muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo nós vamos fazer uma reflexão em cima de um filme que eu vi recentemente, um besteirol, se vocês me permitem, e com todo respeito ao filme, né? Mas é aqueles filmes assim que a gente decide ver sozinha, né? Não ver com ninguém, ou ver com uma amiga, para desopilar, para ver uma coisa mais descontraída, para rir um pouco. E o título do filme é Sexy por Acidente. Calmem, não se espantem, né? Vocês sabem, você que me segue aqui no canal, sabe que aqui eu posto conteúdo com reflexões bíblicas. Mas sim, nós vamos fazer uma reflexão bíblica em cima desse filme. Eu achei muito interessante dividir com vocês um pouco aí desse filme, porque por mais que ele seja um besterol, como a gente às vezes classifica, é um filme que tem uma sacada bem interessante, bem legal. Até eu recomendo, mas eu recomendo assim, ó, se você tem criança pequena, assiste só você, porque tem algumas cenas que não são muito legais assim de criança assistir. Mas eu recomendo e apesar da temática aí ser um pouco clichê e um pouco assim óbvia demais, mas nunca é demais a gente repensar sobre a autoestima, sobre a questão da segurança, né? A nossa insegurança, às vezes, o que isso acarreta, a questão da gratidão com as coisas que a gente tem, e é isso que a gente vai pincelar um pouquinho aí com esse filme, com Sexy por Acidente. O nome do filme está no Netflix. Então, é o seguinte, esse filme se trata, a protagonista é uma mulher, uma loira, né? Só que ela não é dentro daquele padrão, assim, né? Ela é uma pessoa um pouquinho com sobrepeso, ela não se vê como uma pessoa bonita e ela tem sérios problemas com insegurança e autoestima. O sonho dela é ser bonita, assim, aos seus próprios olhos, ser bonita, né? Naquele padrão que ela estipulou como bonita. Ela é uma mulher comum e luta diariamente com a insegurança. E quem nunca, né? Você que está me assistindo, quem sabe você é mulher ou você é homem também, isso é algo do ser humano. A questão da insegurança, às vezes a autoimagem, a forma que às vezes a gente se enxerga de uma forma não tão legal. Então, é um filme que ele, por mais que seja mais direcionado aí para o público feminino, é um filme que se aplica tanto para homens como para mulheres, porque trata sobre isso, a questão da insegurança. E ela tem um acidente com uma bicicleta numa aula, né, de ginástica. Ela se exercitando ali, ela cai da bicicleta, bate a cabeça e aquilo ali dá uma reviravolta na vida dela. Porque a partir daquele acidente que ela bateu com a cabeça, ela começa a se enxergar como uma mulher bonita. Só que ela não mudou nada e ela pensa que é uma mágica que aconteceu com ela. Ela pensa, ai, né, eu fui atendida nos meus sonhos, né, os meus sonhos se realizaram, agora eu sou uma mulher bonita. Só que ela começa a se comportar com essa postura super confiante. Ela tinha um sonho de ser recepcionista na empresa que ela já trabalhava com cosméticos, só que ela trabalhava lá no escritório, lá escondido. E aí ela queria ser recepcionista e ela ficava se imaginando, assim, né, antes dela bater a cabeça, todos aqueles ideais, queria ter um namorado, mas nunca se sentia capaz e segura o suficiente para conquistar as coisas que ela queria. Aí, com essa batida aí na cabeça, que ela machucou, bateu a cabeça, e começou a se olhar bonita, começou a se enxergar bonita, as pessoas na volta dela, as amigas, né, ficaram sem entender o que estava acontecendo, mas não questionaram, né, deixaram ela pensar o que ela quisesse. E ela começou a andar assim mais confiante, mais segura de si. E como resultado, ela conseguiu alcançar aquilo tudo que ela sonhava. Ela conseguiu a vaga de recepcionista. Ela conseguiu um namorado. E ela, enfim, eu não vou falar todo o filme até o final, para não dar o spoiler, para não perder a graça aí de você assistir esse filme. Recomendo, é um filmezinho simples, né? Aqueles filmezinhos para descontrair.
Mas esse assunto, esse ponto desse filme eu achei bem legal para a gente trazer uma reflexão para a nossa vida, para o dia a dia, sobre esse assunto tão importante, que é a questão, às vezes, a gente não valorizar as coisas que a gente tem, né? O filme fala sobre a questão da aparência, a questão, né, física, mas a gente pode levar isso para vários níveis da nossa vida. Porque quantas vezes a gente se sabota por causa da nossa mentalidade, por causa da forma como a gente se enxerga, a forma como a gente enxerga as coisas que a gente tem, a nossa vida, né? A nossa capacidade, às vezes intelectual, né? As nossas habilidades. Às vezes a gente é super capaz em determinada área e a gente se esculacha, a gente faz pouco caso das nossas habilidades e assim a gente vai se sabotando na vida por causa dessa mentalidade, dessa postura. Às vezes, quem sabe, você é uma pessoa que sempre sonhou com o trabalho que você tem, né? Já aconteceu, eu tenho exemplos de pessoas assim que queriam muito trabalhar num formato, por exemplo, né? Eu queria muito trabalhar home office. Aí, de repente, estão trabalhando home office e ficam reclamando da sua forma de trabalho, né? Reclamando do seu trabalho, reclamando da sua vida, mas toda a vida quiseram, né? Aquele formato. Ou o contrário também, daqui a pouco em alguma área também, você queria muito trabalhar num escritório, se relacionar com as pessoas, aí pronto, já tá ali naquele escritório, naquela empresa que você gostaria, e passam uns meses, porque a gente se acostuma com as coisas, né? Cai na rotina, e aí você se pega reclamando daquela vaga que você tanto sonhou, aquele trabalho, aquele formato de trabalho, ou aquela empresa, ou aquela profissão que você tanto estudou, tanto se dedicou. E às vezes até assim, até uma coisa mais forte na vida da gente. Quem sabe você é uma pessoa que sempre sonhou com relacionamento, com casamento, planejou tanto. E claro que todo relacionamento tem os seus desafios, né? Conviver não é fácil, não existe relacionamento perfeito, sem brigas. Às vezes pode até não ter, né? Ter relacionamentos que não tem tanta briga, mas sempre vai ter que ter um ajuste, um diálogo ali, né? Um entendimento. Não existe nada perfeito se tratando de relacionamento, né? Assim como os filhos também. Quem sabe você sonhou muito com um casamento, com um namoro, e agora você se pega assim, pensando mal daquela pessoa, né? Criticando, quem sabe até criticando verbalmente ali, não só nos seus pensamentos, mas para a própria pessoa, né? Porque quem sabe você não está bem com você mesmo, né? Porque às vezes acontece muito isso, a gente não está bem com a gente mesmo e a gente acaba estendendo tudo aquilo que a gente está mal resolvido dentro da gente, a gente estende para as coisas que a gente tem, né? Inclusive os relacionamentos. Quem sabe um filho, você sonhou tanto com a maternidade ou com a paternidade e agora você só sabe criticar o seu filho. Enfim, a gente pode pensar sobre esse assunto, essa questão aí da gratidão, a questão de valorizar as coisas que a gente tem, quem a gente pode pensar em muitos aspectos. E olha só que legal que agora eu vou fazer o link com a palavra do Senhor, que Ele já nos orientou sobre isso. O poder da gratidão. Isso são coisas que a gente escuta aí, né? Muita gente falando o poder da gratidão, mas às vezes a gente não coloca para a nossa vida. E como é importante a gente ser grato com quem a gente é fisicamente. Talvez a gente não seja aquela pessoa, aquele padrão de beleza que a gente gostaria, com aquele cabelo talvez fácil de arrumar, né? Acordou, já tá linda. Talvez não seja. Mas a gente tem que ser grato pelas coisas que a gente tem, mesmo que não seja exatamente como a gente gostaria. A gratidão tem um poder muito sério na nossa vida, né? É algo muito poderoso, é algo muito sério, é um divisor de águas na nossa vida. Porque se a gente viver reclamando, se queixando, tendo uma visão ruim da gente mesmo, das coisas que a gente tem, dos nossos relacionamentos,
isso vai nos sabotar, a gente vai cada vez assim, imagina, a gente ficar reclamando do trabalho, aí a gente já vai pro trabalho, assim, se arrastando, a gente já vai de má vontade, a gente reclamar do relacionamento, do casamento, a gente mesmo já vai criar situações aí com a crítica, a gente vai criar situações para se desgastando essa relação, para não ficar legal, para ficar uma coisa chata, entediante. Então, a crítica, a reclamação, o contrário da gratidão, o descontentamento, né, a insatisfação, ela só traz coisas ruins para nós. Então, a gente precisa pensar, é algo simples, esse filme é um filme simples, esse filme que foi inspirado nesse vídeo é um filme simples, é um filme aí para a gente descontrair, mas é um assunto importante para a gente pensar. E olha só que legal que fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 18, diz assim, olha só, que a palavra do Senhor, a Bíblia, já vem nos orientando sobre isso, sobre a gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha só que poderoso esse versículo, deem graças em todas as circunstâncias. Se a gente conseguir exercitar isso, de não reclamar, às vezes numa fila. Hoje eu passei por uma situação assim, que a escola da minha filha estava em reforma, então eles estão se adaptando com os portões para buscar e para entregar a criança e buscar a criança. Então, hoje aconteceu algo diferente, que os pais tiveram que fazer uma fila, entregar a carteirinha e tinha uma pessoa lá chamando o nome do filho, né, da criança. E já tinha pessoas reclamando na fila, mas aí eu fiquei pensando, o tempo que a gente demorava para entrar no colégio buscar o filho, com certeza era superior ao tempo que fica parado da fila ali, porque a fila estava bem rapidinho. Então, às vezes, é pelo simples fato de reclamar. A ansiedade, né? Toda essa questão. E a gente tem que ter um costume, exercitar isso. Eu sei que é muito mais fácil a gente ir conforme, né? Todo mundo faz. Mas de ter uma visão positiva das coisas. Aí, o que aconteceu? Uma pessoa falou para mim assim, dessa fila, eu tenho que estar no trabalho daqui 20 minutos. Aí eu falei isso que eu estava pensando, eu falei, olha, eu acho que a gente demora menos tempo aqui na fila, que está andando rapidinho, do que se a gente tivesse que entrar na escola. Então, a gente tem que tentar olhar as coisas com um olhar positivo e tudo na nossa vida. Em fila é bem comum as pessoas reclamarem, né? Às vezes a pessoa tá ali no caixa atrapalhada, tem que trocar, antigamente era trocar a bobina ali da máquina, ou daqui a pouco trava o sistema, a pessoa, coitada, tá ali trabalhando, não tem culpa, porque o sistema travou e aí já ficou vindo barbaridades, né, das pessoas na fila. Então, uma falta de tolerância, uma falta de gratidão, de olhar as coisas com outra ótica, né, com um olhar mais grato da vida. Eu sei que às vezes a gente tá na correria, com um horário apertado, e é um exercício muito grande que a gente faz em ter a paciência, né, em exercitar isso da gratidão. Mas a gente precisa, até mesmo para a nossa saúde emocional, né? A gente precisa olhar bem para nós mesmos, para a nossa aparência, ser gratos pelo que somos, ser grato pela nossa saúde, ser grato às vezes até pelos desafios da nossa vida, porque isso nos ensina, né? Estamos nesse mundo para aprender também a ser seres humanos melhores, a nos aproximarmos de Deus, né? Então, a gente precisa exercitar a gratidão. E que assim como essa personagem aí desse filme, né, que bateu a cabeça e aí modificou todo o olhar aí com ela mesma. Que a gente possa pensar sobre isso, né? Quanto que a gente se sabota na vida, porque ela se sabotava muito. Ela não mudou nada fisicamente, só a mente dela que mudou. A percepção dela mudou sobre ela mesma, e ela se sabotava muito, ela não conseguia conquistar nada do que ela sonhava, porque ela se auto-sabotava. Então, que a gente possa pensar nisso e possa
pensar que isso já é um conselho do Senhor para a nossa vida, né? Deem graças em todas as circunstâncias. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir, te inspirado aí a pensar sobre esse assunto, que parece um assunto tão normal, tão comum, né? Tão falado sobre a gente ter gratidão, mas realmente a gente precisa pôr em prática isso. Abraço e até o próximo vídeo.